Hoje à noite, o meu tema principal é lições de uma família. Lições de uma família. Escolhas que nos conduzem à bênção ou maldição. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo 19. Vai ser o nosso texto inicial. Eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta aí no livro do Gênesis, porque nós vamos dar uma olhada em alguns capítulos aí, em alguns versos. Gênesis 19, o verso 29, lições de uma família, escolhas que conduzem à bênção ou maldição. Você pode repetir comigo o tema? Vamos juntos? Aurito, por favor, volta lá para mim o tema. Isso, vamos juntos? Lições de uma família, escolhas que conduzem à bênção ou maldição. A Vema disse que eu sou muito sistemático. Eu estou achando esse projetor meio torto. Estou gostando dele assim. Melhorou aí a visão? Pelo menos um pouquinho? O olho de lá ainda está torto, né? Agora ficou pior? Ah, sim. Vamos mudar de posição. Não melhorou muito, mas tem que achar o ponto aqui. Tá bom, isso aí mesmo. Tá bom. Piorou, mas tá bom. Tá bom, filho. Isso. Ótimo. Dá para ver bem aí no fundo, irmãos? Pelo menos dá para ver? Tá bom, pronto. Tá resolvido o problema. Então vamos adiante. Vamos repetir de novo então o tema? Lições de uma família, escolhas que conduzem à bênção ou maldição. Então, hoje à noite, nós vamos olhar para uma família, para a história de uma família. Famílias são personagens muito comuns em toda a Bíblia, e a Bíblia tem histórias de muitas famílias. E a partir desse conceito de que Deus quer abençoar a nossa família, eu tenho a compreensão e a convicção de que nesta noite Deus quer abençoar a nossa família. Amém, irmãos? Deus quer abençoar a nossa família, e a nossa família será uma família abençoada para abençoar. A bênção de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, não é sem motivo. A bênção de Deus é para que você e eu, a minha casa e a sua casa, a minha família e a sua família, sejam bênção de Deus na vida de outras pessoas. Essa família é a família de Ló. Ló é um sobrinho de Abraão, que saiu com ele de Harã para caminharem até a terra que Deus havia determinado a Abraão, sob uma promessa, a promessa de bênção, a promessa de cuidado, a promessa de provisão. A história de Ló é uma história muito interessante, que eu quero imediatamente fazer com você uma consideração aqui para a vida. Eu tenho aprendido que é mais importante como eu termino as coisas do que como eu começo as coisas. É mais importante como eu termino as coisas do que como eu começo as coisas. A história de Ló é uma história que tinha tudo para ser uma história de vitória, porque começaram muito bem. Começaram com um tempo de prosperidade, de crescimento. A Bíblia vai dizer que a família de Ló cresceu e enriqueceu. Ló teve filhos, filhas. Ló teve uma família bonita. Ló teve uma família abençoada. Mas a gente vai descobrir que o final da família de Ló foi um final trágico. Ele terminou a vida sem nada, com apenas 2 filhas. Perdeu a esposa, tudo que tinha. Terminou numa caverna, abandonado, sozinho. Histórias que mostram que como nós terminamos é mais importante do que nós começamos. Uma história de fracasso pode terminar em sucesso, mas uma história de sucesso também pode terminar em fracasso. Gênesis 19, verso 29 é o texto para a gente dar o pontapé inicial. Diz assim: e aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina,
Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Destruindo Deus as cidades da campina, Sodoma e Gomorra, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Quais são as lições que você e eu podemos aprender com a família de Ló? Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Pai, nós estamos diante da Tua palavra nesta hora. De fato, ela é a luz para o nosso caminho, lâmpada aos nossos pés. Nós confiamos na orientação do Teu Espírito por Tua palavra, e nós nos rendemos nesta hora, Senhor, com a nossa mente, o nosso coração, nossa atenção à palavra do Senhor. Ministra então de maneira profunda o nosso coração, que as lições que vamos perceber e entender aqui nesse texto, nessas passagens bíblicas, sirvam para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa vida, para que a cada dia possamos andar realmente debaixo da bênção do Senhor, e que a nossa casa seja abundantemente abençoada pelo Senhor, para ser uma bênção por onde a nossa família passar. Abençoa-nos, Pai. Eu peço ao Senhor nesta hora que toda a cadeia de entendimento, toda a estrutura mental, espiritual, que não provenha do Teu trono, da Tua graça, do Teu Espírito, o Senhor repreenda em nome de Jesus, para que a nossa mente, o nosso coração estejam plenamente atentos àquilo que o Senhor vai ministrar ao nosso coração. Eu peço isso no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, há algumas lições aqui, olhando para essa história, para a família de Ló, que eu quero compartilhar com você. A primeira delas: toda família tem um chamado potencial para ser abençoado. Vamos repetir juntos? Toda família tem um potencial para ser abençoado. Toda família tem um chamado potencial para ser abençoado. A minha família tem potencial para ser abençoada. A sua família tem potencial e chamado para ser abençoado. Olha para a história de Abraão e Ló. A gente vai voltar um pouquinho lá no capítulo 12. Volte comigo aí algumas páginas da sua Bíblia. Essa história está compreendida entre os capítulos 12 e o capítulo 19. Os capítulos 12 e 13 tem uma narrativa especial. 14 tem uma narrativa de Ló. Depois volta no capítulo 18 e 19 com o final e o fechamento dessa história. Mas ela começa exatamente aqui no capítulo 12, quando a Bíblia diz, no capítulo 12, versículos 2 até o versículo 5, quando Deus chama Abraão e ele sai da sua terra. E a Bíblia vai dizer que quando Abraão sai da sua terra e da sua parentela, quem é que vai com ele? Ló. Ló, irmão de seu filho, toda a fazenda. E ele sai de Harã para uma terra em que Deus iria mostrar a Abraão. E nesse contexto, a Bíblia diz que eles saem para uma jornada de bênção. Sai para uma jornada de bênção. Saem para uma promessa que Deus havia feito a Abraão. Então eu preciso compreender, nesse mesmo conceito, Deus vai dizer que na família de Abraão, todas as famílias seriam abençoadas. Irmão, então eu creio que a bênção de Abraão está sobre a minha casa. A bênção de Abraão está sobre a minha família. Porque a bênção de Abraão é a minha família, porque eu não sou filho, geneticamente falando, de Abraão, mas eu sou filho da fé. E Abraão é o pai dos que creem. Eu creio. Portanto, a bênção de Abraão alcança também a minha e a sua família. Amém, queridos? A sua família tem potencial. Pastor, é que você não conhece a minha casa. Na minha casa as coisas são meio perturbadas, conturbadas. Lá o clima é difícil, é pesado. Olha só, pastor, na minha casa não há muito amor, não há muita comunhão, não há muita intimidade, não há muita fidelidade. Na minha casa as coisas são difíceis. Mas ainda assim, a sua família tem um chamado potencial para ser abençoada pelo Senhor. Quando Deus chamou Abraão, estava pedindo dele obediência, e por onde quer que Abraão foi, Ló andou com ele. Enquanto Ló andou com Abraão, a bênção de Deus que estava sobre Abraão também alcançou a vida de Ló. A
Bíblia vai dizer, olha para o texto que a gente leu agora há pouco, capítulo 19, verso 29. Olha que coisa interessante, irmãos. E havendo Deus destruído as cidades da campina, de quem foi que Deus se lembrou? Deus se lembrou de Abraão, diz o verso 29 do capítulo 19. Interessante. A bênção era sobre Abraão e estava alcançando a vida de Ló, mas quando Deus destruiu aquelas cidades, Deus não diz que se lembrou de Ló, Deus se lembrou de Abraão. E porque Deus se lembrou de Abraão, retirou Ló das cidades destruídas. Preste bem atenção, querido. Quando você caminha sob a bênção de Deus, você e a sua casa têm a proteção de Deus, porque você e a sua casa têm um chamado potencial para serem abençoados pelo Senhor. Você e a sua casa têm um chamado potencial para serem bênção. Então não abra mão desse conceito. Diga todo dia, ainda que hoje não seja, a minha casa será uma casa de bênção. Ainda que hoje eu tenha que lutar com problemas de relacionamento tão sérios, tão profundos, ainda que hoje eu tenha filhos rebeldes, eu quero declarar todo dia, a minha casa tem um chamado para ser uma casa de bênção e uma casa abençoada pelo Senhor. Não abra mão. Compreenda esse chamado para a sua família. Essa é a primeira lição que nós aprendemos na história de Ló. Ela não termina bem, mas a sua história pode terminar bem. Pode ser que a sua casa tenha os mesmos problemas que a gente vai descobrir que houve na família de Ló, mas você pode terminar com a sua casa abençoada pelo Senhor, porque você e a sua casa têm um chamado potencial para serem abençoados. Segunda lição que a gente aprende com Ló. Olha que coisa interessante. Toda família enfrenta os desafios e os desgastes da relação humana. Isso é tão óbvio, né, irmãos? Mas a gente vai repetir só para considerar esta percepção e essa lição. Vamos repetir juntos? Toda família enfrenta os desafios e os desgastes da relação humana. Olhe para o capítulo 13 de Gênesis. O versículo 6 e 7 do capítulo de Gênesis diz o seguinte: Abraão volta ao Egito. E no capítulo 13 de Gênesis, versículos 5 e 6 diz assim: e também Ló, o que Ló fazia, irmãos? Ia com Abraão. O que ele tinha? Rebanhos, vacas e tendas. E não tinha, observe isso, e não tinha a terra capacidade para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E o verso 7: e o que houve entre eles? O que houve? Contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e fariseus que habitavam na terra. Responda aí para mim, por favor, com toda sinceridade. Tem alguma família aqui que porventura já enfrentou algum tipo de contenda? Levanta a mão, quero ver. Tem alguma família que em alguma circunstância já enfrentou algum tipo de contenda? Muito obrigado, queridos. Nós não estamos sozinhos, né? Ainda bem, graças a Deus. Toda família, toda casa, toda relação humana enfrenta os desafios e os desgastes dessa relação, porque somos pessoas com sonhos, com vontades, com perspectiva e com personalidade e características diferentes. O texto está nos dizendo que Ló e Abraão cresceram tanto em tudo que tinham, em fazenda, em gado e tendas, que foi impossível a terra acomodar aquelas duas famílias, ao ponto em que começou a haver contenda entre eles. Quando os conflitos chegam, a pergunta não é se eles chegarem, é quando eles chegarem. E quando os conflitos chegarem, nós precisamos aprender a lidar com essa situação de maneira madura, responsável, e preste atenção, e espiritual. De maneira madura, responsável e espiritual. Qual é a maneira de lidarmos com conflitos? Madura, responsável e espiritual. Vamos de novo? Como é que a gente tem que lidar com os conflitos? De maneira madura, responsável e
espiritual. Como é que você lida com os conflitos na sua casa? Eles estão aí, acontecem de vez em quando. É parte das relações humanas. Até os animais têm conflitos. Numa matilha, a guerra. Num bando de leões, a guerra. Num bando de elefantes, há dificuldades e diferenças. E eles lutam. Outro dia eu vi um programa sobre animais e estava dizendo que os cães, eles fazem xixi em alguns pontos da casa para demarcarem território. Eu não sei se isso é verdade, mas se for verdade, lá em casa há um conflito entre eu e o nosso cachorro, que todo dia pela manhã, quando eu vou pegar o carro, eu vejo que ele fez xixi no carro. Então, se fez xixi está marcando que é dele, eu também estou falando que é meu. Então já há um conflito aí entre eu e ele para decidir quem que é o carro, afinal de contas. Se até entre nós há um conflito entre seres humanos, isso é uma realidade que você e eu não podemos negar. Mas, meus irmãos, a grande pergunta diante dessa lição é a seguinte: como é que você tem lidado com os conflitos na sua casa? De maneira madura ou imatura? De maneira responsável ou irresponsável? De maneira espiritual ou de maneira carnal? Como é que você tem lidado com os conflitos na sua casa? Toda família enfrenta os desafios e os desgastes da relação humana. Com a família de Abraão e de Ló não foi diferente. No seu casamento não é diferente. A grande questão é que Abraão lidou com a situação de maneira espiritual, madura e responsável. Chamou o sobrinho Ló e disse: filho, não dá mais para a gente viver junto. A terra é pequena para o tanto de bênção que nós temos alcançado. Deus tem nos abençoado tanto, tanto. O gado tem se multiplicado, as ovelhas têm se multiplicado. A gente está com muita gente trabalhando para nós. É impossível que a terra mantenha nós dois no mesmo lugar. É hora de nos separarmos. Então Abraão chama Ló, diz: filho, vem cá, sobe aqui nessa colina comigo. Você pode olhar, escolhe aí onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Ló, infelizmente, não lidou com a mesma maturidade, com a mesma responsabilidade, com a mesma espiritualidade com que Abraão lidou com a situação. Portanto, fez a escolha errada, segundo a visão do seu coração. Mas quando os conflitos chegarem, querido, coloque diante de Deus: Senhor, eu quero reagir aos conflitos na minha casa com maturidade, com responsabilidade e com espiritualidade. Como é que Deus quer que a gente trate os conflitos? É por isso que a Bíblia diz: filhos. O que os filhos têm que fazer com os pais mesmo, irmãos? Que eu já esqueci. Honrar e obedecer. Honra ao teu pai e à tua mãe. Obedeça ao teu pai e à tua mãe. Então, quando os conflitos chegarem, é hora de você tratar os conflitos com seus filhos, olhando um no olho do outro, e dizer: estabelecemos aqui um padrão para a nossa família. Vamos tratar o conflito. Irmão, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Um dos grandes erros das nossas famílias desse tempo é que a gente não tem coragem de tratar os conflitos olhando um no olho do outro. Eu vejo gente que foge, que disfarça, que finge que não está acontecendo nada. Eu vejo esposas que dizem: não, ele me feriu, me machucou, mas deixa para lá. Eu vejo maridos que dizem: ela é muito difícil, eu preciso tratar isso, pastor, mas não tem coragem de tratar. Pode ser que a coisa fique pior. Ouça, querido, se você quer ter uma família abençoada, precisa aprender a lidar com os conflitos na sua casa de maneira madura, responsável e espiritual. É tratando com honra. É o marido dando à mulher a visibilidade de um vaso mais frágil. É a esposa honrando a seu marido. É os pais cuidando dos filhos com disciplina, com limites. É os filhos honrando o seu pai e a sua mãe. Ainda que alguém tenha que dar a palavra final, na minha casa, nós vamos tratar os conflitos com maturidade, com responsabilidade e com espiritualidade. Quando os nossos filhos eram menores, eu sempre dizia para ver: mas nós precisamos aprender, porque é um desafio, irmãos. Esse negócio de educar filho, pensa num negócio que é desafiador. É desafiador.
todo dia nós somos jogados diante de um desafio que é maior do que a nossa capacidade de assimilar. Mas eu dizia para ver, mas sempre nós precisamos aprender, querida, que os adultos aqui em casa somos nós. Eles são os meninos. Nós somos os adultos. Nós temos que agir com maturidade. Nós temos que agir com responsabilidade. Nós temos que ter o controle emocional da situação. Porque eu vejo cada cena, meus irmãos, que é de arrepiar. Como diria o bom paranaense, pivete. Pivete é menino lá no Paraná, né, no sul. A gente vê pivetes aí de 3, 4 anos, 5 anos, encarando o pai e a mãe, falando alto, resmungando, batendo o pé, se é assim que vai ser. E a mãe diz, pastor, não tem jeito, vai ser assim mesmo. Porque esse menino é custoso demais, não dou conta dele. Está na hora de começar a tratar os conflitos na sua casa com responsabilidade, com maturidade e com espiritualidade. Terceiro, toda família terá que decidir entre a visão de Deus e os desejos do coração. Toda família terá que decidir entre as visões de Deus e os desejos do coração. Vamos repetir juntos? Toda família terá que decidir entre a visão de Deus e os desejos do coração. Quando Abraão disse a Ló, filho, escolha o lugar que você quer, a Bíblia vai dizer que Ló olhou para aquela campina verde, e do lado de Sodoma e Gomorra era um lugar extraordinário, havia um riacho que cortavam aquelas terras, e Ló olhou para aquela terra e disse, aquela é a terra que parece o jardim de Deus. E Jó disse, tio, se o senhor não se importar, eu vou para lá. E Abraão disse, a escolha é sua, filho, estou te dando o privilégio de fazer a escolha. E Ló olhou, mas o seu coração foi dominado pelos desejos dos seus olhos. Abraão foi para o deserto, Ló foi para as campinas. Abraão foi reconstruir a vida, Ló foi para um lugar em que a Bíblia vai dizer que era um lugar de uma vida fácil. Preste atenção, querido. A ganância de Ló o levou para as campinas de Sodoma e Gomorra. Em 1 João capítulo 2, verso 16, o apóstolo João diz assim, meus irmãos, porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, nos afastam de Deus. Então eu te pergunto, quais são as armadilhas por trás daquilo que nós vemos? Um dia, já faz muitos anos isso, eu assisti um desenho do Pica-Pau, e ele chegou numa tribo indígena e de costa ele olhou para uma índia e se apaixonou perdidamente por ela. E ele começou a perseguir aquela índia, mas ela tinha um corpo escultural. E o Pica-Pau se apaixonou por ela e começou a persegui-la. E ela fugiu dele, e ela corria dele. E ele cada vez mais apaixonado, fazendo sonhos de casamento com ela. Até que ela se cansa e para de correr. E ela se vira para ele. Quando ela se vira para ele, ela tem o rosto de uma bruxa. Um nariz grande, um monte de verrugas penduradas, um cabelo horrível, um rosto horrível. E aí ele se volta, dá um passo para trás e diz, estou arrependido, e começa a fugir. Aí ela foge, corre atrás dele e ele foge dela. É a aparência dos olhos, a concupiscência daquilo que se percebe. E a Bíblia está nos ensinando que toda família terá que decidir entre aquilo que Deus mostrou e aquilo que é o desejo do meu coração. Porque nem sempre, irmãos, o desejo do nosso coração é e constitui-se a vontade de Deus para a nossa vida. A Bíblia vai dizer que enganoso é o coração e perverso mais do que enganoso. Quantos de nós lidamos na nossa vida familiar olhando só para aquilo que eu gostaria que acontecesse? Eu quero que seja assim. Nós vamos comprar um tênis, o melhor tênis é o meu irmão fica com o que chute mesmo, mas o tênis mais bonitinho eu quero para mim.
Entre decidir aquilo que é bom e aquilo que é agradável aos meus olhos, eu sempre decido por aquilo que é agradável aos meus olhos. Cuidado. Podem haver terríveis armadilhas por detrás de uma aparente prosperidade. Pode haver terríveis armadilhas por trás de uma aparente prosperidade. Muito bem. Como é que você toma decisões em casa? É pela tendência do seu coração ou pela orientação da palavra de Deus? Mas há mais uma lição aqui, irmãos, que eu considero fundamental. Quarta lição: toda família terá que decidir sobre onde e como estabelecerá a sua base. Vamos repetir juntos? Toda família terá que decidir. Estamos aí na slide errado. Vamos lá. É esse agora. Isso mesmo. Agora vamos juntos, firme. Toda família terá que decidir sobre onde e como estabelecerá a sua base. Toda casa está edificada sobre uma base. Sim ou não, irmãos? Toda família está edificada sobre uma base. A grande lição aqui de Ló é: onde é que você e eu estamos estabelecendo a base da nossa família? Onde é que nós estamos estabelecendo a base da nossa casa? Ló escolheu viver em Sodoma. Ezequiel capítulo 36, os versos 49 e 50 diz que assim se perdeu a tua irmã Sodoma e a tua filha Gomorra. Eles tinham uma vida fácil, o pão era fácil, era uma vida sem muita responsabilidade, sem muitos compromissos. Interessante, irmãos, essa declaração de Ezequiel vai nos dizer que quando Jó escolhe morar em Sodoma e Gomorra, ele estava escolhendo a parte mais fácil, o caminho mais fácil. Estava escolhendo viver num lugar onde a vida seria mais simples, onde o trabalho seria menor, onde as responsabilidades seriam menores. A ociosidade espiritual é um passo para nos afastar de Deus. Ló era um homem justo, irmãos, mas cometeu o grave erro de estabelecer a casa no lugar de impiedade. Salmo 1, verso 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Preste bem atenção, querido, sobre que bases você tem estabelecido a sua família. Quem é que está ensinando coisas simples aos seus filhos? Nós somos pais muito ocupados nesse tempo, e a gente providencia uma série de coisas para nos vermos livres dos nossos filhos. É a televisão, é a babá, é a internet, é o videogame. A gente vai empurrando coisas nos meninos para dizer: meu filho, me deixe em paz, que eu tenho coisas para fazer. Mas não nos atentamos sobre que bases os nossos filhos estão sendo estabelecidos. Nossos filhos estão se estabelecendo numa base de licenciosidade, de permissividade. E depois não adianta a gente recorrer a Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia. Deus vai dizer: onde foi que você foi morar? Onde foi que estabeleceu a sua casa? Ah, Senhor, estabeleci a minha casa sobre um lugar mais ou menos santo. Havia impiedade lá, mas era um lugar bom, parecia um lugar que mana leite e mel, parecia um lugar agradável. E Deus está dizendo: não é num lugar agradável que você tem que estabelecer a sua família, mas é sobre os princípios da palavra que você tem que estabelecer a sua família. Não é um lugar mais fácil, porque o lugar mais fácil, meus irmãos, não é um lugar que conduz à vida eterna. Jesus diz: há dois caminhos,
Um caminho estreito e um caminho largo. O caminho largo é fácil, gostoso, agradável aos olhos, de boa aparência, mas o seu fim conduz à morte. Mas estreito e apertado é o caminho, disse Jesus, que conduz à vida, à salvação. Quais são as bases que a sua família está estabelecida? Quais são? Quais são? Quando eu mandava aula para... Como é que chama essa infância? Jardim de infância. Educação infantil. Isso. Educação infantil. Um dia ela chegou em casa e me contou a seguinte história. As professoras pedem que as crianças levem revistas para a escola, né? E para recortar figuras. Uma criança chegou com uma Playboy lá na escola. Que é isso, meu filho? É, tia, a revista que tem lá em casa. Que bases nós estamos edificando a nossa casa, irmãos? Em que base? Sobre que estamos edificando o nosso lar? Ló fez uma escolha, e quando ele olhou para aquela terra, ele disse: a minha base será Sodoma e Gomorra. Um homem santo, cujo coração está estabelecido no lugar errado de impiedade, vai se contaminar com aquela impiedade. Por isso, a lição para a minha família e para a sua família aqui hoje à noite é: sobre que base você tem estabelecido a sua casa? Há uma quinta lição. Não menos séria e profunda do que as outras. Toda família precisa estabelecer limites entre o que é negociável e o inegociável. Toda família precisa estabelecer limites entre o que é negociável e o inegociável. Você pode repetir comigo? Vamos lá? Toda família precisa estabelecer limites entre o que é negociável e o inegociável. Família tem que ter limites. Pais precisam estabelecer limites claros com a sua família. Pais precisam estabelecer limites claros aos seus filhos. Filhos precisam de limites. Filhos precisam de limites. Você pode repetir comigo? Filhos precisam de limites. Só os homens, os pais, quero ver. Só as mães. E quem é que coloca esses limites? Os pais. Os pais são esses homens e mulheres de Deus que Deus escolheu para ensinar esses meninos e meninas que a vida é cheia de limites. Que negócio é esse, irmãos? Que os meninos fazem o que querem. Que negócio é esse? Ah, pastor, eu não dou conta do meu filho. Ele tem 6 anos, mas ele faz o que quer e eu não dou conta mais dele. Filhos precisam de limites claros. Irmão, essa história aqui é extraordinária. Olha o que Jó vai fazer no capítulo 19, verso 8. Quando Deus decide destruir Sodoma e Gomorra, Deus primeiro fala com Abraão: Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra. Aí um dia o anjo veio e disse: Abraão, chegou o tempo, Deus vai destruir. E aí Abraão se lembra de seu sobrinho Ló e diz: Ló está morando lá em Sodoma e Gomorra. Se Deus destruir a cidade, Ló vai ser destruído junto. Então Abraão começa uma discussão com Deus, diz: Senhor, o Senhor destruiria o justo com o ímpio? E Deus diz: claro que não, Abraão. Senhor, se houverem 50 justos lá, o Senhor pode relevar? Tudo bem, Abraão, se tiver 50 justos lá, eu não vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão disse: que joia, Senhor, glória a Deus, obrigado. O Senhor é um Deus de amor. Mas ele pensa, irmãos, ele contou, não vai dar 50 não. Está pensando bem, aí ele volta: Senhor, eu estava pensando, 50 não é que é muito, mas 50 é um pouco demais para na realidade Sodoma e Gomorra. Senhor, 45. Tá bom, Abraão, 45 eu não destruo.
Senhor, 45 é bom, mas não dá para baixar para 40, Senhor. Tá bom, Abraão, vou baixar para 40. Senhor, eu estava pensando bem, que tem Ló, tem a minha sobrinha, né? Sobrinha, esposa de Ló, tem os filhos, eles estão desempregados. Não vai dar os 40, às vezes dá uns 30 e poucos. 35! 35, o senhor está fechado. Tá bom, Abraão, 35. Senhor, não vai dar 35. Eu estive olhando bem, fui lá pesquisar em casa. Não vai dar não. Mas o Senhor vai destruir a cidade inteira por causa do justo. E Deus disse, tá bom, Abraão, vou mandar alguém lá para tirar os seus sobrinhos, a família dele de lá. Ele me disse que quando 2 anos chegam a Sodoma, as portas da tenda de Ló os recebe com muito carinho. Antes disso, irmãos, Ló era um homem com um coração bom. Recebe os anjos muito bem, vai para dentro de casa, faz para ele um churrasco, manda fazer um pão, eles ficam ali para uma janta gostosa. De repente, como Ló era um homem bom, mas estava vivendo no meio de uma cidade iníqua, perversa, os homens de Sodoma saem à tenda de Ló e dizem, olha, descobrimos que tem 2 camaradas aí dentro e a gente quer violentá-los. Essa é a declaração, irmão, do texto. Nós vamos violentá-los. E Ló diz, não, por favor, são meus convidados. Irmãos, olha onde Ló chegou. Ele sai para fora, ele conhece todo mundo. Ele conhece a perversão sexual, a iniquidade daquela cidade, ele sabe. Ele sai lá fora e diz assim, gente, não façam mal a esses homens. Eu tenho 2 filhas ainda, que são virgens aí dentro. Se vocês quiserem, eu as trago, vocês façam com elas o que vocês quiserem. Ló começa a negociar as próprias filhas para tentar se ver livre daquela situação. Não foi capaz de dizer, não, dessa linha para cá é minha tenda. Se vocês tiverem que entrar aqui, vão passar em cima de mim. Não foi capaz. Ele não soube estabelecer os limites. Ele não só, preste bem atenção, ele não só foi morar em Sodoma, como Sodoma passou a morar nele. Ele não só começou a habitar com a permissividade começou a fazer parte da sua estrutura de família e de vida. Ele sabia que aquele negócio de violentar moças era comum em Sodoma e Gomorra. Ele diz, eu vou negociar com vocês. Quantos de nós não temos negociado princípios importantes que consideramos inegociáveis e temos negociado porque nos sentimos acuados e sob tensão e opressão? Ló estava desesperado e ele põe a vida das filhas em risco para se proteger e proteger outros. O que é que na sua casa tem sido instrumento de negociação? Na minha casa, desde cedo, eu estabeleci com meus filhos limites do relacionamento. Quando eles eram ainda meninos, em que eu olhava para baixo, hoje é o contrário, né? Eu, para falar com eles, antigamente eu olhava para baixo. Hoje eles olham para baixo para falar comigo. E aí, menino? Está pensando o que, rapaz? Mas mantenho com eles o mesmo princípio. Uma vez cheguei em casa e ouvi um deles com um tom de voz um pouco mais alterado com a mãe. Eu chamei e disse, cara, olha bem no meu olho, deixa eu falar um negócio. A próxima vez que eu ouvir você alterando a voz com a sua mãe, o negócio é comigo, não é comigo. Nessa casa, você vai tratar a sua mãe como você vê que eu a trato. Você já me viu levantar a voz com sua mãe uma vez? Responde, menino. Sim ou não? Não, pai. Tá bom. Já me viu gritar com sua mãe alguma vez dentro de casa? Responda. Sim ou não? Não, pai. Já me viu xingar sua mãe alguma vez dentro de casa? Não, pai. É assim que você vai tratar a sua mãe, como eu a trato.
Quando eu brincar com ela, você pode brincar com ela. Quando eu xingá-la, você pode xingar. Enquanto isso não acontecer, o limite é esse. Hoje são, exceto minha filha mais nova, que tem 15, 16 anos, tão linda. Dá um sorriso aí, filhinha. Tudo bem, teu pai? 16 anos. Os meus mais velhos são adultos. Eles são maiores, cara. Meu irmão, na minha casa não tem esse negócio, eu chego lá que eu quero. Se eu disser a hora chegou, a hora chegou. Marcelo? Se eu disser tal hora em casa, não importa. Pai, mas eu já tenho mais de 20 anos. Não interessa. Enquanto estiver sob a minha autoridade, quem dá os limites dessa casa sou eu. Tem coisas, irmãos, que é inegociável. Tem coisas que a gente pode negociar. Mas tem coisas que são inegociáveis na nossa casa. E eu quero lhe perguntar hoje à noite: o que é que na sua família tem sido negociado, perturbado, distorcido? Porque nós, muitas vezes, negociamos o que não poderia ser negociado e tornamos inegociável o que deveria ser negociado. Negociamos com a espiritualidade o que não poderia acontecer e tornamos coisas banais, inegociáveis, o que deveria acontecer. Não trago meu filho para a igreja porque ele não quis vir hoje. Que negócio é esse, irmão? Ele tem 4 anos, foi em casa na televisão. Não. Quando Jesus estiver, vai estar comigo enquanto estiver sob a minha tutela. Certo? Eu entendo claramente isso, tipo, os meus estão no tempo. À medida que o tempo passa, eles assumem responsabilidade e eu vou diminuindo a minha influência de autoridade e limites. Mas nem tudo é negociável. O que é que na sua casa está precisando mudar? É uma lição que a família de Ló nos ensina. Tem coisas que são inegociáveis. O padrão de Deus é inegociável. Respeito é inegociável. Obediência é inegociável. Honrar pai e mãe é inegociável. Falar a verdade é inegociável. A gente precisa aprender a falar a verdade para os filhos. Um dia o Mateus saiu de casa e saiu com uma moto. E ele saiu com os meninos. Nós ainda estávamos lá embaixo, naquele salãozinho da avenida, não é a avenida lá? Durval? É isso? No Durval. Nós já morávamos aqui em cima e ele saiu com a moto, de menor. Saiu com a moto e foi levar os meninos da igreja em casa. Deixou lá na igreja e foi para casa. Como eles pararam ali, ele, em vez de fazer a volta pelo quarteirão, chegou na esquina e entrou contramão. Quando entrou contramão, uma viatura da polícia parou. Esta moto, documento, não tem, tio. Documento da moto, não está aqui, tio. Quem vai tio esse, rapaz? Que não hospedalhado que vai aprender, né? Quem vai de tio? Eu sei que fomos para a delegacia. Ele me ligou, foi todo mundo para a delegacia. Chegou lá, o rapaz me atendeu e disse: pastor, se eu soubesse que era seu filho. Eu falei: não, estamos aqui para fazer a coisa certa. Vamos fazer um boletim de ocorrência. Está feito o boletim de ocorrência. Aí disse: olha, o senhor vem para prestar depoimento. Vai ser convocado para depoimento. Tá bom. Recebemos intimação e fomos lá para prestar depoimento. E aí ele disse para mim assim: ó, no depoimento, pastor, eu não sei o que o senhor vai falar, mas se o senhor falar que o senhor autorizou ele a sair da moto, isso pode complicar para o senhor um pouco. Ele é menor de idade, vai, né, tem uma bronca, delegar, é por isso mesmo. Mas o senhor vê o que o senhor vai falar? Eu falei: não, eu autorizei, eu sabia que estava com a moto. Mas se o senhor falar isso, vai complicar. Tá bom, chegamos na delegacia, um dia marcado, entramos lá na sala da pessoa que faz
escrivão, declaração, e a pessoa também conhecia o Mateus. Falou: Mateus, é você que está aqui, menina? Ele era amigo da filha da pessoa que estava lá. O que aconteceu? Aí contamos toda a história. Ele disse assim: pastor, se o senhor quiser, a gente põe aqui, que o senhor não sabia que ele estava com a moto. Eu disse: não, eu sabia. Não, mas se o senhor quiser, eu posso pôr. Eu disse: não, eu sabia que ele estava com a moto. Eu disse para ele: filho, vamos falar a verdade. Deu o que der, a gente fala a verdade. Se tiver problema, a gente vai assumir com a responsabilidade. Consequência daquilo que a gente decidiu fazer. E falamos a verdade. Passados os meses, eu recebi uma intimação para comparecer com ele lá no fórum. E fomos pro fórum. E eu falei: você está nervoso? Eu falei: eu estou, pai. Eu também. Então vamos lá. Está com medo? Eu estou um pouquinho, pai. Eu também. Vamos junto então. Vamos falar a verdade lá. Não importa. Vamos lá. Nossa surpresa, tinha um batalhão de pais e filhos lá. Era uma sessão em conjunto para resolver uma pendência geral da cidade. Aí entramos lá, o promotor foi perguntando um a um, deu uma dura dos meninos, chamou a nossa atenção e disse: não vai dar problema nenhum para vocês, está resolvido o problema, vocês estão liberados, não há nenhuma pendência. E quando a gente saiu, ele falou: pai, ainda bem que a gente disse a verdade. Ainda bem. A gente precisa assumir responsabilidade, consequências. É preciso. Eu, como pai, preciso ensinar os meus filhos os limites da honra. Um dia saímos para pescar. Eu, o Mateus, o Lucas, o Robertinho, o Jonatas e o Felipe. E fomos num rancho aqui na beira do rio. E a gente foi no carro do Robertinho. Mas eu estava dirigindo. E como ele sabia o caminho, eu fui dirigindo e ele foi abrindo as porteiras. Tinha aquelas porteiras ainda de cochete. Se me auxiliar para assuntos familiares é fantástico. Eu vou aí, fica firme. E aí ele desceu para abrir o primeiro cochete. Quando ele apertou o cochete, chegou perto do carro, eu acelerei e saí correndo. Virou ficar na festa do carro, né? Todo mundo gritou: tudo para catar e tal. Na próxima porteira eu fiz a mesma coisa. A viagem virou uma farra. Cada porteira era uma saída, corrida de correndo atrás do carro, e fez aquela brincadeira, e brincou com os meninos e tal. Enfim, foi uma festa. Passado um tempo, fomos pescar de novo. Só que dessa vez, eu, o Mateus, o Lucas, o irmão Adão e o filho dele, Lucas, também. E fomos no mesmo lugar pescar. Quando a gente passou a primeira porteira, que ele desceu para abrir a porteira, o Mateus falou: pai, corre! Acelera, pai! Eu falei: não, filho. Não. Pai, acelera, tá chegando. Não, filho, não é assim. Mas a gente não fez com o tio Robertinho. Fez com o tio Robertinho, que era menino. O irmão Adão, não. Eu sou muito mais velho que o seu pai. Eu não vou fazer essa brincadeira com ele. Ah, não, pai? Não, filho. Por que não, pai? Filho, porque cada um tem que ser tratado conforme a sua idade, responsabilidade, a minha honra. Eu não vou fazer isso com alguém que eu não tenha intimidade, numa faixa etária que eu sei que eu posso brincar. Eu estou ensinando, irmãos. Você que é pai, tem a responsabilidade de ensinar o seu filho quais são os limites. Esqueci de brincar. Quero terminar com a última lição de Jó. A última lição que Jó nos apresenta. Toda a família terá que decidir obedecer a Deus ou sofrer as consequências da desobediência. Vamos aqui juntos? Toda a família terá que decidir obedecer a Deus ou sofrer as consequências da desobediência. Se você conhece a história, sabe que no capítulo 19, no verso 17, o anjo diz: quando vocês saírem de Sodoma, não olhem para trás. Mas no verso 26, a Bíblia diz que saindo de Sodoma, Ló, suas duas filhas e esposa, em determinado momento, da família vai ter que decidir entre obedecer a Deus ou sofrer as consequências da desobediência. Sabe qual foi o grande problema da mulher de Ló? Ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu do coração.
A gente sempre olha para trás, no lugar onde o nosso coração está assentado. Por isso, a Bíblia diz: fixe os seus olhos em Cristo, autor e consumador da nossa fé, e prossiga com paciência a carreira que está proposta para alcançarmos o melhor de Deus. Hoje à noite, querido, diante dessa história da família de Ló, eu quero fazer alguns desafios ao seu coração. Muita coisa aqui para a gente aprender, mas eu quero estabelecer 3 para a gente sair daqui com compromisso de sermos abençoados por esta palavra. Primeira decisão: eu decido ser abençoado. Segunda decisão: eu decido enfrentar os desgastes com sabedoria, amor e honra. Eu decido que na minha casa a base será a palavra de Deus. Você pode ficar de pé? Uma oração sincera hoje à noite, que toda vez que a palavra de Deus nos confronta, é hora de darmos uma resposta a Deus diante da sua palavra. Irmão, eu tomo uma decisão, a decisão de que a minha casa será abençoada. A bênção do Senhor estará sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre os meus filhos. Por onde nós andarmos, a bênção do Senhor estará conosco, seja na campina ou no deserto. Mas eu assumo a responsabilidade de, como sacerdote da minha casa, de estabelecer uma base na palavra de Deus. A base da minha casa nunca será iniquidade, será sempre a palavra de Deus. A base da minha família não será o padrão que o mundo vive, será o padrão que Deus estabeleceu. Quando os conflitos chegarem na minha casa, eles serão tratados com responsabilidade, com maturidade, espiritualidade e honra. Você quer ser abençoado? Você quer ser abençoado? Eu quero dizer a Deus: a minha casa, Senhor, a minha família, eu não abro mão da tua bênção, não abro mão. Senhor, a minha família vai enfrentar os desafios das relações humanas com respeito, responsabilidade, maturidade, honra e espiritualidade. É hora de dizer: Senhor, a minha família vai decidir andar pela visão do Senhor e não pelos desejos do coração. Senhor, a base da minha família não é o mundo, a base da minha família é a tua palavra. E quando a base do mundo for contrária à base da tua palavra, nós optaremos pela tua palavra, porque na minha casa, Senhor, nós estabelecemos limites entre o que é negociável e o inegociável. Senhor, hoje eu decido pela obediência. Então, vamos cantar e dizer: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas, faz um milagre em mim.